Eu sei que quando a gente começa a pensar em lei da atração, a gente começa a pensar em manifestar as coisas que a gente deseja. Qual a técnica que eu faço? O que eu preciso pensar? O que eu preciso fazer? Quantas vezes tenho que fazer a técnica? Quantas vezes tenho que repetir a técnica até que meu desejo se manifeste? Enfim, sempre é esse pensamento. Mas tem uma coisa que a gente não percebe, é que a manifestação, ela depende da sua frequência vibracional, ou seja, de como você está se sentindo. Quanto melhor você se sente, ou seja, quanto mais alto você vibra, mais fácil é das coisas se manifestarem na sua vida, porque você se torna um componente vibracional do seu desejo. Você se combina vibracionalmente com o seu desejo. Porque tudo que a gente quer, é claro que é para se sentir melhor do que a gente está. Só que muita gente não percebe também que muitos assuntos cotidianos do nosso dia a dia interferem na nossa frequência vibracional e naturalmente facilitam ou atrapalham o processo de manifestação. A gente fica tão focado na técnica, qual técnica que eu faço, quantas vezes eu faço a técnica, que esquece de todo o resto que pode interferir na nossa frequência vibracional. E aqui no canal eu gosto de trazer para você justamente esses assuntos. Coisas que você não tem considerado, que ninguém te fala, que são os pontos cegos da lei da atração, mas que atrapalham na sua frequência vibracional. Enquanto você está pensando em fazer a técnica 33x3, 369, a técnica do Tesla, a trança de Tuft, a técnica da água, qualquer uma dessas, uma vez na semana, várias vezes na semana, para você manifestar seu desejo, tem centenas de coisas acontecendo no seu dia a dia que estão interferindo na sua frequência vibracional e que você não está dando a mínima para elas. E aí você pensa, a técnica não funcionou. Mas não foi a técnica que não funcionou. Foram várias circunstâncias que mexeram com a sua vibração, que afetaram a sua vibração, que estavam acontecendo e por isso te impediram de manifestar o que você deseja. Então, hoje eu vou te falar de um ponto super importante em relação a isso, tá? Que vai te ajudar a melhorar a sua frequência e manifestar o que você deseja. E principalmente com muito mais facilidade e até mesmo sem precisar fazer técnica. Pois é. A gente acha que precisa ficar refém da técnica para conseguir manifestar alguma coisa, mas não precisa, tá? Essa é uma ideia que colocaram na sua cabeça. Você não precisa. Técnica pode facilitar o processo e eu ensino aqui várias técnicas para você, para te ajudar a elevar a sua vibração. Mas é no seu dia a dia que as coisas acontecem. Ou fala para mim, quando alguém te trata mal, alguém não corresponde às suas expectativas, você não fica frustrado, irritado, impaciente? Quando alguém no seu trabalho, de repente, tenta passar a perna em você, tenta furar o seu olho de alguma forma, você não se sente mal com isso? Quando o seu marido ou a sua esposa, de repente, não tratam você como você gostaria que tratasse, ou seus filhos são ingratos, como é que você se sente? Você se sente mal, não é? Porque tudo isso interfere na sua frequência vibracional. E aí a gente, às vezes, acaba só culpando a técnica. E tem um ponto super importante aqui, que interfere muito na sua frequência vibracional, que é o ponto que a gente vai falar hoje, e que justamente estudar a lei da atração acaba criando esse ponto, que acaba atrapalhando a sua frequência vibracional como um todo. E hoje em dia eu vejo milhares e dezenas de pessoas, não todas quase, que estudam lei da atração, passando por isso sem perceber. E deixando a vibração lá embaixo sem perceber por causa desse ponto. E sabe qual é esse ponto? Os nossos valores. Os valores são princípios que norteiam a nossa vida. E existem muitos valores que são modificados no momento que a gente começa a estudar a lei da atração. Eu vou usar a minha vida, a minha realidade como exemplo para você, tá? Olha só, antes de estudar a lei da atração, eu identificava como felicidade, tinha um valor na minha vida da felicidade, do bem-estar. Só que eu identificava como felicidade para mim um dia que eu conseguia assistir um filme legal, um dia que eu conseguia descansar, um dia que eu conseguia, de repente, comer algo que eu gosto. Esse era o meu valor de felicidade e essas coisas representavam a felicidade para mim. Então, quando de repente tinha um fim de semana que eu conseguia assistir um filme maravilhoso, eu me sentia no topo do mundo, sabe? Eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Então, eu tinha uma vibração muito mais alta e mantinha um sentimento de satisfação. Para você entender aqui, eu vou abrir um parêntese, tá? Satisfação é um dos sentimentos mais importantes para a gente manifestar os nossos desejos. Muito mais importante que qualquer técnica. Aline, por quê?
Presta atenção. Imagina que hoje a sua vida tá com várias coisas, várias áreas prejudicadas, com coisas que você não gosta, você não se sente tão bem. De repente, seu trabalho, você gostaria de trabalhar em algo diferente, ou ganhar um salário melhor, ou de repente prosperar mais financeiramente no seu negócio, em algo que você faça. De repente, seu relacionamento tá desgastado, ou você tá solteira há muito tempo e gostaria de ter um relacionamento, o seu corpo não tá da forma que você gostaria. Então, tem várias áreas aí que você não está satisfeito. Quando você imagina, por exemplo, o cenário da sua vida ideal, quando você faz uma técnica, por exemplo, para manifestar um relacionamento, um emprego melhor, para de repente passar naquele concurso que você quer, de repente para começar a vibrar numa frequência que mude o seu corpo e atrai o seu corpo dos sonhos, para começar a ter uma alimentação melhor. O que você está tentando? Entrar num estado de satisfação. Você quer sair da insatisfação, que é o lugar que você está, para ir para um estado de satisfação. Essa vida que você deseja viver, você quer essa vida porque ela vai te trazer satisfação. Você quer olhar para o seu corpo e se sentir satisfeito. Você quer estar com seu marido e se sentir bem, sentindo que você tem um companheiro que te ouve, que te apoia, sabe? Que cresce junto com você, que tá junto com você nos mesmos assuntos que você gosta, sabe? Alguém que tá ali junto com você para tudo que você precisa e te apoia. Você quer acordar todo dia para trabalhar com ânimo, com vontade e chegar no final do mês, ter um salário que te deixe feliz, que te deixa realizada também, sabe? Que consiga honrar as coisas que você deseja, não só os compromissos, mas também a vida que você sonha em viver, as viagens que você deseja fazer, as coisas que você deseja conquistar. Então, tudo isso que você está buscando é satisfação. Agora, imagina o seguinte: se você quer satisfação, a gente tem que vibrar na satisfação para atrair mais. Se você está só insatisfeita, como é que você vai atrair mais satisfação? Fechando um parêntese aqui, tá? Só para você entender isso, para você já pegar essa reflexão. Então, o que acontecia? Quando o meu valor de felicidade era, de repente, dar uma volta, sabe? Ir até o centro da cidade, fazer alguma coisa diferente, comprar uma roupa nova, de repente ter um almoço mais legal com a minha família, o que acontecia? O meu nível de satisfação era mais alto. E aí que entra o que eu te falei, a distorção de valores por conta da lei da atração. A mudança do que é felicidade, pelo menos para mim aconteceu assim. E eu trago aqui no canal para compartilhar com você, para tentar te ajudar a perceber, de repente, se na sua vida também está acontecendo. Pode ser que não esteja. Aqui eu não estou falando cuspindo verdades absolutas. Eu compartilho a minha experiência com você para, de repente, te ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio e paz e melhorar a sua vibração também para que você manifeste o que você deseja. Então, pode ser que na sua experiência hoje, você também esteja sentindo a mesma coisa. Os seus valores de felicidade podem ter mudado por causa da lei da atração. E o que aconteceu nos meus valores, tá? Em relação à felicidade, ao que eu considerava felicidade? Pelo fato de começar a ouvir muita gente falar de manifestar isso, manifestar aquilo outro, a vida dos sonhos. Algo que eu pensava muito raramente, que eram as coisas que eu queria conquistar e tal, que eu conquistava, mas não ficava toda hora bitolada pensando, se tornou a minha medida de felicidade. Eu só sou feliz se isso acontecer. Aquelas manifestações grandiosas que eu queria para minha vida, eu só seria feliz se eu alcançasse todas elas e todas de uma vez. Do contrário, a minha vida não é boa e eu não estou sendo feliz. Percebe aqui a grande coisa? Imagina, né? Toda a minha vida tem que mudar, se transformar, alcançar esse nível para que eu seja feliz. Se não estiver acontecendo isso, eu não estou sendo feliz. O que acontece, gente? O meu nível de satisfação, que foi o que eu te falei, né? Que aumenta a satisfação, naturalmente você começa a fluir mais energia e as coisas começam a fluir para sua vida com mais facilidade, ou seja, você começa a manifestar mais, diminuiu drasticamente. Porque hoje não bastava mais, por exemplo, eu dar uma volta, eu comer algo gostoso, eu assistir um filme, eu me divertir com alguma coisa, para eu considerar que eu fui feliz. Porque não é sobre o que está acontecendo, mas é a história que a nossa mente conta a partir dos valores que a gente estabeleceu, a partir das métricas que a gente estabeleceu dentro de cada um desses valores. Você entendeu? Então, como para mim, felicidade foi considerada a partir disso, de tanta exposição a pessoas, né, parecendo que estão vivendo na Disneylândia, o que aconteceu? Para mim, felicidade passou a ser algo muito maior do que era. E aí eu diminuí o grau de satisfação da minha vida. Ah, não tá feliz, não tô boa, porque não aconteceu isso. E aí o que acontece, gente? Isso é, na realidade, uma armadilha, né? Porque quando eu começo a estabelecer coisas que estão muito, às vezes, até distante das minhas crenças nesse momento como felicidade, e começo a desconsiderar tudo que antes me fazia feliz,
o que tende a acontecer é que meu nível de satisfação, como eu falei, cai e eu naturalmente me afasto ainda mais daquelas coisas que eu desejo manifestar. Porque o meu nível de satisfação está lá embaixo, porque hoje, para que eu seja feliz, eu considero que eu tenho que ter todas aquelas coisas ali que estão dizendo que são importantes para mim, tá? Então, essa é uma observação que você deve se fazer. Observa hoje como é que você está se sentindo em relação à sua vida. Se tem coisas que você colocou num pedestal lá em cima, de que aquilo é o que vai te trazer felicidade, e minimizou várias outras coisas que antes te traziam felicidade, como se isso não serve para nada, simplesmente por conta dessa exposição a grandes manifestações, porque você começa a ver, né, no YouTube, e eu também tive a mesma jornada que você. Comecei assistindo o filme Segredo, lendo o livro Segredo, lendo outros livros de orientação e, consequentemente, parei no canal do YouTube, né, nos canais do YouTube, para começar a entender sobre isso e via pessoas falando, né, conseguiram isso, aquilo outro. E, assim, aquilo começa a te dar uma ideia de que isso é a vida e nada menos que isso é a vida. Só que aí eu percebi a tempo, né? Eu falei, caraca, eu tô insatisfeita com a minha vida, com coisas que antes me faziam bem, que antes me faziam feliz, que antes eram suficientes pra mim. O que aconteceu? Ah, tá. Eu mudei os meus padrões de felicidade. Só que aí tem muita gente que pergunta, mas não é bom mudar? Depende. Tá te ajudando ou tá te fazendo mal? Lembra que eu te falei que a coisa mais importante é a sua frequência vibracional, que vai determinar como você se sente e, naturalmente, facilita o caminho para todas as coisas que você deseja. Eu percebi que antes, quando eu não tinha acesso a essas informações, que eu não ficava tão focada nisso, as coisas vinham com muito mais facilidade, porque eu não precisava daquelas coisas, sabe? Não era uma necessidade para mim. Eu sonhava com essas coisas, sonhava em realizar, mas eu estava satisfeita com o lugar que eu estava. E aí o que acontecia? Eu nem percebia o fluxo da vida se desenrolando para me entregar as coisas. Imagina que você tá num lugar, né? E ali você tá impaciente para que algo aconteça. O que acontece? Você tende a perceber cada minuto passando, né? Parece que as horas se arrastam e o sofrimento de estar esperando é muito grande. Agora, se você tá no mesmo lugar, na mesma situação, pode ser na fila de um banco, algo do tipo, você tá com um livro, ou você tá, de repente, assistindo um vídeo interessante no YouTube, ou tá até jogando um joguinho no seu celular. O que acontece? Você tá tão feliz com o que tá acontecendo, tá tão distraída, que você não percebe. E aí, de repente, alguém te fala, nossa, tá demorando tanto, e você fala, nossa, eu nem percebi. Nem parece que tá passando tempo aqui, tá tão rápido, né? Então, assim, tudo depende de como você tá se sentindo. Pode ser a mesma situação, o tempo que vai passar para você alcançar alguma coisa, outro pode ser o mesmo. Mas a forma que você está se sentindo é que vai determinar se isso vai ser um sofrimento que está se arrastando e você acaba se sentindo mais distante do que aquilo que você deseja ou não. E eu percebi isso. Antes eu nem percebia, as coisas vinham, fluíam. Vinha, acontecia, nossa, eu consigo manifestar isso, consigo manifestar aquilo. Só que quando eu comecei a colocar aquelas coisas com um grau de importância, como se aquilo fosse determinar minha felicidade, foi como se eu tivesse uma sala de espera de horas, sem o livro, sem nada para me distrair. Então, aquilo virou um peso pra mim. Então, é essa perspectiva que você tem que ter, tá? Isso não tá me fazendo bem. Eu não tô me sentindo feliz. Eu não tô me sentindo satisfeita com a minha vida. Pelo contrário, parece que a minha vida tá toda errada, que nada dá certo pra mim, que nada tá fluindo como que acontece. Mas o que seria esse nada na realidade? Não é que nada tá fluindo, nada tá acontecendo. O que acontece na realidade é que aquelas coisas que você acha que precisam para ser feliz não estão acontecendo. Mas tem milhares de outras que estão, só que você não tá conseguindo valorizar. Você não vê valor nelas. Você tirou essas coisas do seu conjunto de valores do que se referia à felicidade e satisfação, tá? Então, o que eu sugiro pra você? Toda vez que você for pra esse lugar, né, de que, eu não tô feliz, comece a questionar isso. Peraí, eu realmente não tô feliz? Não tem nada de bom acontecendo aqui e agora comigo? Não tem nada agradável acontecendo aqui comigo agora? E também, quando a sua mente for pra aquele lugar de que, meu Deus, precisava estar acontecendo isso, que eu não tenho pra ser feliz, começa a observar. Observa a conversa mental. Por que eu tô te falando isso? Quando você dá esse distanciamento de observar a sua conversa mental, você para de se envolver com isso. Quando você para de se envolver com a mente, você começa a ter mais clareza. E aí, quando você tem clareza, você começa a perceber, poxa, mas sim, eu tô feliz aqui. Tem um monte de coisa legal acontecendo. Não é só isso que vai me fazer feliz. Eu sei que muitas vezes a gente quer coisa prática, né? O esforço e tal, só que, gente, elevar a frequência vibracional não funciona assim. Tá? Não é sobre uma técnica. Eu sei que você tá aqui no final do vídeo falando, mas eu queria uma técnica. Ela não me ensinou. Eu te ensinei. Eu te ensinei o que funciona.
Talvez o que você espera seja algo que faça você se sentir de alguma forma satisfeita agora com essa situação. Ah, eu queria isso aqui. É a sua expectativa. Só que eu não tô aqui para te entregar o que você acha que precisa, mas o que vai fazer resultado para você, tá? Então, essa que é a grande coisa. Muitas vezes uma técnica para eu fazer tal coisa, eu não sei o quê. Não é isso que funciona. A gente tá lidando com algo muito sutil, que são os nossos pensamentos, nossas emoções. Então, não tem como a gente ser mais prático do que eu tô te falando aqui. E você talvez não entenda, né? Mas observar a sua mente e perceber como que ela tá lidando, contando a história de cada situação, é o que vai te ajudar. Porque justamente o que mudou foi você contar uma história diferente e acreditar nela. Quando eu falo de mudar os valores, é mudar uma história que você estava se contando. Você começou a se contar que você seria feliz quando tivesse isso, aquilo outro, blá, 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 e tal. Então, agora estar presente para essa história, começar a observar, é o que passa a desconstruir essa história na sua mente e faz com que você comece a perceber que a felicidade não depende disso. E sabe o que é mais interessante aqui? Eu não estou te ensinando um caminho para você se livrar do desejo dos seus desejos e não querer mais manifestar. Eu estou te ensinando um caminho que facilita e acelera a manifestação, porque você não está mais tensa e ansiosa, dependente dela. Se você está necessitado de algo, você está emanando o tempo todo a vibração. Eu não tenho. Agora, se você está satisfeito com o lugar onde você está emanando a sensação de satisfação. E o que acontece? O universo tem que te trazer mais circunstâncias que te tragam ainda mais satisfação. E é assim que você pula para aquela realidade que você deseja. Tá bom? Então é isso, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar disso, porque como eu falei aqui no começo do vídeo, tem uma onda de informação sobre técnica, isso, aquilo, outro, mas todo mundo esqueceu que era ser humano e que as circunstâncias da vida que você não tem como apertar o botão pause são que causam o maior estresse, ansiedade e todas as emoções que acabam atrapalhando você de manifestar. E aí você fica tentando fazer a técnica, empurrando com a barriga para fazer a técnica e acha que não tá tendo resultado porque a técnica não funciona, sendo que, na verdade, o que aconteceu é que a técnica é uma gota d'água dentro de um lago lamacento, né? Não tem como a técnica fazer um milagre, sendo que na maior parte do tempo você não tá cuidando do como as circunstâncias da sua vida afetam a sua vibração. E é isso que vai definir a maior parte de tudo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.